Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo, e esse vídeo aqui é a parte 2 do outro vídeo que estávamos falando a respeito de dízimos, tá? Lembra que a gente ia falar do texto que Abraão deu dízimos a Melquisedeque? Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 21, depois você confere aí na sua Bíblia, vai dizer que Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz, enfim. Ele apareceu, encontrou-se com Abraão depois de Abraão ter vencido uma guerra. Encontrou Abraão e a Bíblia diz que primeiro ele abençoou a Abraão. Em seguida, Abraão entregou os dízimos para Melquisedeque dos despojos de guerra, enfim, aquilo que eles conseguiram naquela guerra. Ele entregou os dízimos. E é bom notar que eu disse lá no primeiro vídeo que o dízimo vem bem antes da instituição de fato que veio a existir na lei judaica. E se você observar em Números, Deuteronômio, quando fala sobre a respeito de dízimo, a gente tem que entender uma coisa. Vocês sabem que Israel tem 12 tribos, 12 tribos. Dentre elas, uma, que foi a tribo de Levi, ela não recebeu herança quando foi feitas as divisões ali das terras e da herança. Uma delas não recebeu porque o próprio Deus disse que ele seria a herança dessa tribo, e vocês sabem que é a tribo de Levi. E eles iriam trabalhar exclusivamente no serviço do templo. E lá dentro do templo, eles iriam cultuar a Deus e servir no templo, oferecendo sacrifícios ao Senhor e tudo isso. Mas para que o templo se mantesse, tivesse animais, as especiarias e dentre outras coisas, o que iria acontecer? O povo teria que dar o dízimo. O povo teria que contribuir lá no templo para que o templo funcionasse, houvesse sacrifícios. E deixa eu te falar uma coisa. No dízimo, a palavra dízimo, para você que não sabe, significa a décima parte, que vem do latim décimos, que é a décima parte. No contexto do Velho Testamento, nessa questão da lei de dízimo, passava-se até um pouco aí de 10%, podia chegar até 23%, fazendo um cálculo aí. Enfim, passava. Não era somente os 10%. E o dízimo, no contexto do Velho Testamento, era de tudo que você tivesse, de toda a sua plantação, de tudo aquilo que você produzisse, você teria que entregar o dízimo. Enfim, voltando ao assunto aí do dízimo entregado ao Melquisedeque, nós devemos notar que o autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 17, nós vamos analisar ali que Jesus Cristo é um sumo sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Por quê? O Gênesis, o livro de Gênesis não apresenta genealogia, família desse sacerdote Melquisedeque que apareceu a Abraão, enfim. Por isso que Jesus ele aparece uma vez, o Melquisedeque, depois a Bíblia não o menciona nesse sentido, e Jesus é comparado, o sumo sacerdócio de Jesus é comparado segundo a ordem de Melquisedeque, claro que superior, porque quando a gente entra aqui no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, a gente vai notar que está falando a respeito, o contexto gira em torno da superioridade de Cristo. Então, não é que o dízimo veio só na lei. Bem antes eles praticavam o ato de dar o dízimo. Porém, nós não temos relatos mais de que Abraão costumava fazer isso. Sempre vai, por exemplo, mensalmente entregava o seu dízimo, né? A gente também não deve fazer em cima desse texto aqui uma doutrina que mensalmente ele entregava. Mas a gente tem que entender uma coisa. Eu disse no primeiro vídeo e vou repetir aqui. Entenda uma coisa.
O Novo Testamento não nos dá base, não existe um texto bíblico para dízimo. Não existe. No Novo Testamento não existe um texto bíblico que dê ênfase para dar o dízimo. Afinal de contas, estamos falando aí do Novo Testamento, da Nova Aliança, enfim. Mas também nós não temos nenhum texto aparente que diz que acabou, que terminou, enfim. Mas subentende-se que nós devemos sim contribuir a ajudar a obra do Senhor, pois a obra de Deus ela é necessitada. Gente, não dá para manter uma igreja de pé se os membros não ajudar. Vai chegar a conta de água, de luz, vai chegar o aluguel, vai chegar a prestação às vezes do terreno que comprou, precisa ajudar aquele que está desempregado, o órfão, a viúva, enfim. Eu estou dizendo de uma igreja séria, comprometida, porque ainda existe. E eu conheço muitos aí, e muitos pastores idôneos, homens de Deus, que fazem a obra de Deus com sinceridade. Então, qual é o parâmetro de contribuição e de ajuda no Novo Testamento? É a generosidade. Não é com barganha. Você vê que às vezes alguns aí, desavisados ou até mesmo de maneira intencional, sabendo, às vezes sabendo, tendo consciência, usam textos fora do seu contexto para, às vezes, amedrontar as pessoas, amedrontar os fiéis a dar o dízimo. Por exemplo, usa o texto lá de Joel, o capítulo 1, versículo 4, usando aí ali a praga dos gafanhotos como se fossem demônios. Olha, se você não dizimar, se você não ofertar, o cortador, o migrador, o devorador, que são demônios. Gente, pelo amor de Deus, isso é falta de uma boa interpretação. O texto não está falando nada de demônios. Aqui é uma ocasião que Deus está vindo para disciplinar o seu povo através desse, que a Bíblia diz, o seu exército. Esses gafanhotos aqui Deus usou, não tem nada a ver com demônio. Se você não der o dízimo, para com isso. Para de usar esses textos fora do contexto. Isso está sendo prejudicial à saúde da sua igreja e dessas ovelhas aí. Você vai prestar conta. Não é através do medo. Por exemplo, um texto que se usa bastante, o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Falando a respeito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, faça prova de mim, e você vai ver se as janelas dos céus não vão se abrir. Enfim, depois você dá uma conferida aí no texto. Mas, muita gente, ao ouvir esse texto aqui, fora do seu contexto, vai pensar o quê? Ah, então se for assim, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque Deus vai me dar. E às vezes quem está ali fazendo apelo fala: olha, contribua, faça a prova de Deus, Deus vai te dar o dobro, Deus vai te dar o triplo. Às vezes a pessoa nem ajuda o dizima com amor, não. Ela ajuda por barganha, ela ajuda por interesse. Por quê? Ela está aprendendo isso. Eu vou ajudar porque eu sei que Deus vai me dar o dobro. Eu vou ajudar porque eu sei que Deus vai me dar o triplo. Ué, mas se estão dizendo, né, como a Bíblia diz, e eles enfatizam bem isso, que apenas estou devolvendo aquela parte que é de Deus, por que Deus vai me dar o dobro em volta? Não é meio contraditório isso? Deixa eu dar uma pausa aqui e dizer, olha, o assunto é extenso, nós vamos ter aí que ir para uma terceira parte do vídeo, tá bom? Não deixe de assistir a terceira parte, para que você entenda o raciocínio como um todo e não venha, às vezes, aí tecer alguns comentários fora do contexto do que eu quis mostrar para vocês aqui, tá bom? Então não esquece de ir para a terceira parte do vídeo do assunto sobre os dízimos.